Historicamente, o Flamengo sempre foi um clube que revelou muitos talentos, o maior deles, o craque e ídolo máximo do mais querido, Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico. Do time campeão do mundo em 1981, nada menos que 7 jogadores do time titular que atropelou o Liverpool foram formados nas categorias de base, e a partir disso foi criada a frase "craque, o Flamengo faz em casa". Ao longo dos anos, muitos foram os jogadores que subiram para o time de cima cercado de expectativas, mas no fim das contas acabaram que não correspondendo o esperado. No vídeo de hoje reunimos algumas promessas do Flamengo que acabaram não vingando, e você vai saber o paradeiro e um pequeno resumo de como foi a passagem do jogador pelo mais querido. O meio-campo Nélio Rodrigues, ou simplesmente Nélio, surgiu no Flamengo no início dos anos 2000, fazendo a sua estreia no time profissional no clássico contra o Vasco, válido pelo estadual de 2001. Intercalando entre time de juniores e o time de cima, Nélio tinha um grande potencial, chegando a ser comparado com Zico e marcando presença em seleções de base do Brasil. Devido quase nunca ter sequência e insatisfeito com o retorno para o time júnior, o jogador passou a pedir mais oportunidades nos profissionais, chegando a se desentender com a diretoria e pedindo para deixar o clube. Ciente da insatisfação do jogador, o Vasco fez uma sondagem, mas o Flamengo fez jogo duro e não liberou a promessa, deixando Nélio ainda mais contrariado. Ao todo, o meia-atacante entrou em campo vestindo vermelho e preto 8 vezes e marcou apenas um gol. Depois de deixar o Flamengo em 2003, rodou por inúmeros clubes do futebol brasileiro, tais como o Atlético Paranaense, Brasiliense, Paraná, Fortaleza, Cruzeiro e Joinville. Nos últimos anos, jogou em clubes pequenos de divisões de acesso do Rio de Janeiro, e a última equipe que se tem registro foi o Itaboraí, na temporada de 2019. Atualmente, a eterna promessa tem 36 anos de idade. Apelidado de Mezenga por causa do personagem da novela O Rei do Gado, Bruno era um goleador nato nas categorias de base, e pelo fato do Flamengo estar sofrendo com a escassez de atacantes na temporada de 2005, recebeu sua primeira oportunidade no time de cima com apenas 16 anos de idade. Entre idas e vindas do time de juniores, as poucas chances que o jogador teve em sua primeira passagem pelo Flamengo foram com o técnico Celso Rotti, o mesmo que lhe promoveu ao time de cima. Em 2007 foi emprestado ao Fortaleza e em 2008 foi novamente emprestado, dessa vez para o Macaé. Ainda em 2008, deixou o futebol brasileiro e foi se aventurar no futebol turco, onde teve uma ótima passagem pelo Odurspor da segunda divisão. Retornou em meados de 2009 à Gávea, tendo feito parte do elenco que conquistou o hexacampeonato brasileiro. Permaneceu no Flamengo até junho de 2010, quando se transferiu para o futebol da Polônia, passando ainda pelo Estrela Vermelha da Sérvia e novamente pelo futebol turco, até ter o seu contrato encerrado em definitivo em 2013. Entre idas e vindas, Bruno Mezenga entrou em campo pelo Flamengo em 32 jogos e marcou apenas 4 gols. Recentemente, o jogador vestiu a camisa do São Caetano e do Vila Nova de Goiás, e em 2020, com 31 anos de idade, está atuando no futebol da Tailândia. Felipe Gabriel foi alçado ao time de cima do Flamengo pelo técnico Júlio César Leal, e com passagens pelas seleções de base do Brasil, o garoto despontava como uma das esperanças no fraco time montado para a temporada de 2005. Não demorou muito para assumir a titularidade naquele péssimo time, colaborando com gols e assistências. Entretanto, vez ou outra sofria com lesões, que o deixavam fora de combate por vários jogos, e a sua passagem pelo Flamengo foi encerrada em 2006, tendo entrado em campo 63 vezes e marcado 6 gols. Seu vínculo com o mais querido foi até 2008, e no período longe da Gávea, ele atuou por empréstimo no Cruzeiro, no Nacional da Ilha da Madeira de Portugal e na Portuguesa, onde teve grande destaque. Ainda jogou no Kashima Antlers do Japão, e no futebol brasileiro, além de Cruzeiro e Portuguesa, o jogador teve uma passagem de destaque no Botafogo, uma relâmpago pelo Palmeiras e outra frustrante pelo Vasco, e o último clube em que esteve vinculado foi o Boa Vista de Saquarema na temporada de 2018. Atacante rápido e bastante habilidoso, Paulo Sérgio foi promovido ao time de cima do Flamengo em 2007 pelas mãos do técnico Ney Franco, e o primeiro gol como profissional não demorou muito para acontecer, já que saiu logo no 5º jogo, em o clássico contra o Botafogo. Empolgado com o início promissor da joia, a diretoria na época estipulou sua multa rescisória em 20 milhões de euros e assinando o contrato até o fim de 2012. Porém, com a pressão que todo jogador carrega ao vestir o manto sagrado, Paulo Sérgio começou a receber poucas oportunidades em 2008 e já em 2009 foi emprestado ao Figueirense. Até o fim do seu vínculo com o mais querido, o jogador ainda atuou por empréstimo no Estoril de Portugal e no Náutico.
Entre idas e vindas, Paulo Sérgio entrou em campo vestindo vermelho e preto 30 vezes e marcou 4 gols, sendo que 2 desses gols foram em clássicos contra o Botafogo. De 2013 em diante, já sem vínculo com o Flamengo, o atacante rodou por diversos clubes do Brasil e da Ásia, passando por Avaí, Criciúma, Fortaleza, Juventude e atualmente com 30 anos de idade, veste a camisa do ABC de Natal, após começar 2020 atuando pelo Cascavel do Paraná. Após agradar Vanderlei Luxemburgo nos treinamentos, o volante Luiz Antônio foi alçado ao time de cima do Flamengo em 2011, e as boas atuações rapidamente lhe renderam uma vaga no time titular. Ao lado de jogadores experientes como Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, o garoto pôde jogar com menos pressão, embora, como é normal para uma jovem promessa, sempre oscilava entre boas e más atuações. Na final da Copa do Brasil de 2013, Luiz Antônio teve atuação memorável, colocando uma bola na trave em cobrança de falta e ainda dando assistência para o gol do título marcado por Hernani Brocador. Porém, no começo da temporada de 2014, o jogador entrou em litígio com a diretoria, cobrando dívidas trabalhistas, situação essa que ocasionou no seu afastamento e ainda deixou a sua imagem com a torcida estremecida. O volante deixou o Flamengo no final de 2015, tendo entrado em campo em 178 jogos e marcado 10 gols. Desde então, atuou por empréstimo até o fim do seu contrato por Sport, Bahia e Chapecoense, e atualmente está no futebol dos Emirados Árabes. Nixon começou a jogar futebol no Porto de Caruaru, cidade do interior de Pernambuco, e após se destacar, foi levado ao Flamengo para fazer um teste, onde foi aprovado e acabou permanecendo no Rio de Janeiro. Teve passagem bem-sucedida e goleadora pelo Sub-20 do Mengão, recebendo uma primeira chance no time de cima em 2012, e o seu primeiro gol como profissional aconteceu num clássico contra o Botafogo. Fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014, e foi justamente em 2014 que o atacante viveu o melhor momento com a camisa do Flamengo, marcando gols importantes no Campeonato Brasileiro que contribuíram para o time fugir da zona da confusão. Graças a esse bom momento, Nixon teve o seu contrato renovado até o fim de 2018, a pedido de Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, 2015 não começou muito bem para o garoto, já que sofreu com lesões, além de ter passado por cirurgia no joelho, ficando de fora do restante da temporada. Sem espaço, foi emprestado em 2016 ao América Mineiro, passando ainda por Red Bull Brasil, ABC de Natal e Kalmar FF da Suécia, até o fim do seu vínculo com o mais querido. Ao todo, o jogador entrou em campo vestindo vermelho e preto em 75 jogos e marcou 14 gols. Atualmente, Nixon defende a camisa da Portuguesa da Ilha. O meio-campo Tomás fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2011, chamando a atenção justamente numa partida da competição, quando fez 5 gols na vitória de 7-1 do Flamengo para cima do Gurupi de Tocantins. Ainda em 2011, recebeu a primeira oportunidade no time de cima, promovido por Vanderlei Luxemburgo, mas sem deslanchar, sempre foi visto como opção no banco de reservas. Atuou pelo Flamengo até o início de 2013, somando 30 partidas e nenhum gol marcado, e a partir dali começou a ser emprestado para pegar experiência, passando por Siena da Itália, Ponte Preta, Seattle Sounders dos Estados Unidos e pelo Joinville, até ter o seu contrato encerrado em 2016. Desde então rodou por Santa Cruz, Sport, Londrina e atualmente está jogando no Apollon da Grécia. Filho do tetracampeão Bebeto, Matheus Oliveira passou por várias categorias de base do Flamengo, até ser promovido ao time de cima em 2012. Com passagens por seleções de base do Brasil, as comparações com o pai eram inevitáveis, embora as posições fossem diferentes. O meio-campo nunca deslanchou entre os profissionais, e vez ou outra voltava para o time júnior, e as poucas oportunidades que teve no Flamengo foram quase sempre vindo do banco de reservas. Ao todo, entrou em campo 20 vezes e não marcou nenhum gol, e a última partida com a camisa do mais querido foi na trágica eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 2014, quando entrou no lugar de Everton Cardoso e mal pegou na bola, recebendo muitas críticas, ao meu ver injustas, da torcida. No ano seguinte, foi emprestado ao Estoril de Portugal até o fim do seu contrato, e em terras portuguesas, o jogador até que se deu bem, vindo a atuar com mais regularidade, e além do Estoril, Matheus ainda jogou uma temporada no Vitória de Guimarães. Atualmente, o meio-campo está vinculado ao Sporting de Lisboa. Douglas Baggio começou a jogar futebol no Santa Cruz, e ainda na categoria Sub-15 se transferiu para o Flamengo, onde fez o restante de sua formação. Na base sempre teve faro de gol aguçado, chegando a marcar nada menos que 72 gols durante o ano de 2012, o que chamou a atenção de gigantes do futebol europeu, como Milan, Real Madrid e Barcelona.
Seu nome é em homenagem ao craque italiano Roberto Baggio, bastante conhecido por nos dar o tetracampeonato. Seu primeiro jogo como profissional aconteceu no Campeonato Carioca de 2014, no empate em 2-2 contra o Bangu, e após essa aparição, o atacante voltou para a base, não sendo mais aproveitado no time de cima naquele ano. Em 2015, Luxemburgo lhe promoveu definitivamente, mas as chances continuaram poucas, só atuando em partidas amistosas. Deixou o Flamengo em 2016 com apenas 4 partidas e 1 gol marcado, e o garoto acredita que o fato de ter recebido poucas oportunidades foi por conta de sua altura, já que medindo apenas 1,70 m é considerado baixo para a posição de centroavante. Desde então rodou por Luverdense, Ceará, Mirassol, Boa Esporte e Brasil de Pelotas, e atualmente defende as cores do Santo André. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, junto com a sua opinião nos comentários.